Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Senhoras e senhores, tudo bem? Bom, hoje é sexta-feira, 5 de setembro de 2025. Hoje eu olhei a data antes, hein? Na data de ontem, no dia 4, quinta-feira, ocorreu no salão, né, do Fórum da Comarca de Ouro Fino, no plenário do Fórum, Tribunal do Júri, onde foi julgado o Márcio Favoretti de Souza pelo homicídio, pela morte do Alex Renato de Freitas, o Gão, conhecido como Gão. Tá? O fato ocorreu no dia 13 de dezembro de 2023, por volta de 3 horas da manhã, na rua Bias Fortes, no bairro do Alto, na cidade de Ouro Fino. Tá? O Márcio estava preso preventivamente desde o dia 4, quando a Polícia Militar encontrou ele na rodoviária de Ouro Fino, deitado em cima da bolsa, e ele estava no presídio aguardando, na prisão preventiva, aguardando o julgamento. E aí veio aquela polêmica toda. Quantos anos? Ele merece 15, ele merece 20, tem que ficar para sempre, ou não, ele tem que sair. O outro não era a flor que se cheirava, ele também não, e aqueles comentários de sempre, né? O grande fato é o seguinte: ambos os envolvidos tiveram seus problemas com a justiça anteriormente, anterior ao fato. Tá? E obviamente a família negou de um lado, já o ente querido estava morto. Ele negou do outro, que não tinha envolvimento, tudo, mas o fato é o seguinte: o evento morte ocorreu, foi uma morte violenta. Eu vou fazer um resumo para vocês rapidamente, porque vai ter um intervalinho, obviamente, aí. O fato foi o seguinte: o Gão tem várias versões da história, né? Uma delas é que o Gão chegou, o Gão chegou e encontrou o Alex deitado lá no colchão e que ele não queria mais o Alex. Ele convidou o Alex para ir para lá anteriormente, que o Alex não estava mais ficando no albergue, estava albergado, situação de rua. O Alex disse em depoimento que ele saiu do albergue porque no albergue não podia beber, ele gostava de beber socialmente. Tese refutada por uma das testemunhas, dizendo que beberam muito, não era socialmente. Mas, o que acontece? O Gão chegou, detalhe, eu já fiz matéria onde o Guinho, irmão do Gão, estava mal lá na mesma rua Bias Fortes, porém mais para baixo, perto ali da Afonso Pena, lá embaixo, na verdade na 7 de setembro, né, na São Vicente, que é 7 de setembro. Cheguei um dia lá, o Guinho estava largado lá, no mesmo dia que o Guinho foi dançar dentro da fonte. O Guinho dançou na fonte, fez uma graça lá, a polícia prendeu, levou ele preso, foi solto porque não é motivo para ficar preso. O Gão chegou e porrou o Guinho. O Guinho ficou ruim, cheio de sangue lá. Então, ele não era um cara muito santo, não. Aí o que aconteceu? O Gão chegou e acordou o Márcio, uma paulada nas costas, tipo: não quero você aqui, some da minha casa. De acordo com relatos, o Alex pegou suas coisas e estava saindo quando o Gão deu outra paulada nas costas dele. Ele tomou o pau que estava na mão do Gão e deu na lateral, não sei qual lado, um dos lados aqui, que causou uma fratura encefálica. Os amigos, todos mamados, de acordo com relatos do Cláudio, né, testemunha, estavam lá. A área está dormindo, tá todo mundo mamado, colocaram ele no colchão. Vendo que ele não se movimentava, né, passado um período, chamaram o SAMU, que levou o Gão para o hospital. Chegando lá, ninguém sabia quem ele era, ele foi atendido, foi socorrido, porém a família não sabia. 7 horas da noite, ou 19 horas, como preferirem, uma enfermeira conheceu o Gão e ligou para a Ivonete, irmã dele. A Ivonete esteve lá e falou: não, realmente é o Gão. Aí ela acionou a polícia. Aí a polícia foi lá e levantou os testemunhos. Tem inclusive relatos, né, dos militares, de que uma testemunha afirmou
que o Márcio retornou na residência dizendo que ia terminar o serviço, queria matar o Gão e que eles não permitiram. A testemunha, quando foi falar, ela já mudou essa conversa e já ficou diferente. Bom, eu vou ter para vocês a leitura da sentença do Tribunal do Júri. Vocês vão acompanhar comigo, tá? Foi permitido fazer a filmagem da sentença. E vocês vão conseguir ver também o Márcio, que na época não tinha foto dele, eu não consegui foto dele, por quê? Ele foi preso de noite, eu não estava junto, quando já era, não tem jeito, né? A imagem do Gão tá aí aparecendo para vocês, imagem cedida pela irmã. E vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, tá? Lembrando, teve sentença sim, teve condenação. Tem um recado de um dos parceiros, eu volto na sequência já com a sentença, o juiz já dando a sentença. Vai lá. Peço a gentileza de todos se levantarem para a leitura da sentença. Márcio Favoretti de Souza, já qualificado, foi submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri dessa comarca do Rio, em sessão realizada nessa data, pela infração penal do artigo 121 caput do Código Penal. Narra a denúncia que no dia 3 de dezembro de 2023, na Rua das Portas, às 13 horas da manhã, um ânimo homicida matou Alex Renato de Freitas, descriando nele um golpe na cabeça com um pedaço de madeira maciça que causou traumatismo craniano contuso, que foi a causa eficiente de sua morte. O fato de ter ocorrido após um desentendimento, quando a vítima solicitou para o acusado, quem havia dado abrigo por algum dia, se retirasse da sua residência. A acusação foi formalmente recebida em janeiro de 2024 e processado o feito sob a decisão de pronúncia em outubro de 2024. E nessa sessão, em julgamento plenário, foram observadas todas as formalidades legais. Durante os debates, o Ministério Público sustentou a tese acusatória nos termos da denúncia e pediu a condenação. A defesa técnica, por sua vez, sustentou a legítima defesa e, afinal, pediu a absolução. Os quesitos foram formulados e submetidos à apreciação do Conselho de Sentença. É o relatório decido. Encerrada a votação dos quesitos, conforme o termo de votação era lavrado, o Conselho do Conselho de Sentença decidiu, por maioria de votos, que o denunciado praticou homicídio simples consumado e, portanto, em atenção à soberania de tais veredictos, declarou o acusado em curso no artigo 121 caput do Código Penal. Passo a dosimetria da pena. Na primeira fase, a culpabilidade normal é a espécie. O réu primário não tem elementos sobre a conduta social negativa ou sobre a personalidade do agente. Os motivos do crime, o desentendimento prévio das partes, não autorizam a exasperação. E as circunstâncias do crime, a meu ver, são desfavoráveis. O delito foi praticado na casa da vítima, local onde o réu havia recebido abrigo e hospitalidade, que denota maior reprovabilidade da sua conduta. As consequências são inerentes ao tipo penal e o comportamento da vítima contribuiu para a eclosão dos fatos, pois iniciou uma agressão física contra o acusado enquanto ele dormia, para que deixasse o imóvel. Essa circunstância, embora não justifique o resultado, é valorada em favor do réu. Ponderadas estas circunstâncias, contrabalanceadas, fixo a pena no mínimo legal nessa etapa, são 6 anos de reclusão. Na segunda etapa, reconheço a atenuante da confissão espontânea, pois o acusado admitido esse golpe. Deixe de aplicar a BNS, pois a pena já está no patamar mínimo legal. Não há agravante a ser considerado no caso. E na terceira fase, não vislumbro hipótese de causa de aumento ou causa de diminuição de pena. Então fica imposta em definitiva apenas 6 anos de reclusão. Nos termos do Código Penal, a pena superior a 4 anos e inferior a 8 deve ser a princípio cumprida em regime semiaberto. Essa seria, portanto, a regra aplicável nesse caso. Mas o Código de Processo Penal, artigo 387, parágrafo 2º, determina que o tempo de prisão provisória seja computado para fins de determinação do regime inicial. O réu está preso desde 4 de dezembro de 2023, há 1 ano e 9 meses. Para a progressão para o regime semiaberto, do semiaberto para o aberto, tratando-se de crime comum não hediondo, existe cumprimento somente 1/4 da pena, 1 ano e 6 meses. Verifico, portanto, o sentenciado já alcançou o marco para a progressão ao regime aberto. Desta feita, considerando tal elemento, fixa o regime inicial aberto para o cumprimento da pena a partir dessa data.
É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restrição de direitos em razão da violência contra a pessoa. Também é incabível a suspensão da pena em razão do montante de pena aplicado. Considerando a fixação da pena em regime inicial aberto, entendo que não mais subsistem os motivos que decretaram a prisão preventiva, porque a prisão cautelar deve guardar uma relação de proporcionalidade com a sanção penal, ou não se justifica mais a medida extrema. Então, o Conselho acusado de direito de recorrer dessa decisão em liberdade. Houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de valor mínimo de indenização. Considerando a natureza do dano, as condições socioeconômicas das partes, eu fixo a indenização mínima no valor de R$20 mil em favor dos sucessores da vítima. Condeno o acusado Márcio a pagamento das custas processuais, mas suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade que foi deferida. Determino, portanto, de imediato, se justifica o alvará de soltura, lançado o nome do réu no rol de culpados, oficiado do Tribunal Regional Eleitoral, no trânsito julgado, igualmente comunicadas no Instituto de Identificação do Estado, Sistema Nacional de Identificação Criminal, também com trânsito à expedição da guia de execução, a destinação dos bens e valores apreendidos e a intimação dos sucessores, inclusive com relação à indenização essa sentença publicada em plenário nessa data. Bom, essa aí foi a sentença, o juiz falando da sentença, e eu conversei também com a advogada de defesa. Então você vê, o Gão foi condenado, o Márcio foi condenado a 8 meses de prisão, 6 anos de prisão. Não sei o que eu tinha 8 meses. 8 meses é outra história lá de Monticello. Há 6 anos de prisão, que é a pena mínima para homicídio simples, tá? Não tinha nenhuma qualificadora. Tocaia, não tinha nada. Tinha apostas de pessoas falando, inclusive eu achava que ia acabar dando absolvição, né? Eu imaginei isso. As pessoas comentavam lá, vai dar absolvição e tal. Mas não. O Conselho de Sentença entendeu que foi homicídio sim, tá? Que o Márcio podia ter feito de outra maneira, e ele foi condenado a 6 anos de prisão. Ele já estava preso há 1 ano e 9 meses, né? Em regime prisão preventiva. E isso desconta da pena, tá, gente? E aí, o próprio Dr. Roberto, o juiz, excelentíssimo juiz de direito da cidade de Monticello, ele colocou, olha, a pena mínima de 6 anos, ele não aumentou nem diminuiu por nada, né, por motivo, então 6 anos exatos, a pena mínima. E aí ele fez o cálculo da progressão de pena, que seria quando que ele poderia começar o regime aberto. E aí daria 1 ano e 6 meses, ou seja, já ficou 3 meses a mais do que o mínimo para poder ter direito à liberdade condicional. Ou seja, vai ficar em liberdade e ele vai assinar os próximos anos aí, os próximos 2 anos e 3 meses. O Márcio tem que ir lá e prestar conta da justiça. Tô morando em tal lugar, tal, tô trabalhando, fazendo isso, sob pena de retornar para o regime fechado. Então tá aí. Houve também uma condenação aí de indenização no valor de R$20 mil, e nós vamos conversar sobre isso com a advogada. Vou mostrar para vocês a entrevista que eu fiz com a doutora Cíntia Passos, advogada que representou o Márcio nessa ação. Vamos lá. Bom, gente, agora continuando sobre o fato do Tribunal do Júri com relação ao homicídio do Gão na cidade de Ouro Fino, estou com a doutora Cíntia Passos, que representou o Márcio, que é o réu neste caso. Doutora Cíntia, tudo bem? Tudo jóia. Doutora Cíntia, a senhora conseguiu colocar o seu cliente em liberdade de acordo com a sentença aqui. Está todo mundo apostando numa sentença maior e acabou que a sentença foi bem menor, e como ele já cumpriu um período, ele vai para a liberdade, correto? Isso, ele vai para a prisão domiciliar. Só que antes mesmo dessa prisão domiciliar, o juiz deferiu a liberdade provisória dele, para ele recorrer em liberdade, não em prisão domiciliar. Tá. Bom, no caso, eu vi você falando que não vai recorrer com relação à sentença, à pena, mas vai recorrer com o valor da indenização que foi fixado em R$20 mil, né? Exatamente. A questão é que a gente pretende comprovar que o Márcio, ele é uma pessoa hipossuficiente, então a gente vai tentar diminuir o valor da indenização. Qual a valor da indenização que você acharia justa para o Márcio pagar? Olha,
É difícil a gente ponderar porque é a vida de uma pessoa. Ainda mais ele, tá fechado já tem um tempo, tá sem trabalhar, então... Sim, mas a questão mesmo, assim, o que é justo para indenizar alguém que veio a falecer? É difícil a gente ponderar esse tipo de coisa, é até injusto a gente ponderar. Mas, pelo menos o que a gente vai pretender é diminuir pela metade. R$10.000. E parcelar, né? Exatamente. Mais alguma coisa, doutora? Só isso mesmo. Obrigado, doutora, pela atenção. Eu que agradeço. Em Ouro Fino Auto Posto e Conecta, sua melhor opção em abastecimento. Gasolina original Ipiranga, a MPM e sem contar que tem aquele descontão para clientes e Conecta. Vem pra cá. E aí, eu tinha combinado com o Dr. Belotti de gravar com ele, e foi aquela correria, tá? Tinha mais gente da imprensa lá, e aí nós combinamos o seguinte: enquanto um gravava com a doutora, eu fui falar com o Dr. Belotti. Ele foi lá, o colega foi, gravou com a doutora, aí o Dr. Belotti, não, vamos gravar então. Aí ele pediu para gravar na frente. Não, deixa eu fazer com o Dr. Belotti, o meu só áudio e tal. Você grava com a doutora lá, já libera ela, e eu falo com ele aqui, termina lá. Feito, né? Fui, gravei com a doutora. A hora que foi com o Dr. Belotti, ele esqueceu. Ele achou, tá junto, é a mesma coisa, e pum, foi embora. Ele me ligou mais tarde, pediu desculpas por sinal. Esqueci e tal, eu acabei voltando, mas você já não estava lá mais. Eu tenho um compromisso depois de um certo horário, que é buscar a Maria na escola, né? E não podia furar com ela. Aí o doutor explicou: olha, a acusação está satisfeita com a sentença, a justiça foi feita, era isso mesmo. Não tem mais o que colocar, não tem como colocar uma qualificadora, não tem nada. E o Conselho de Sentença entendeu da mesma maneira, e ele foi condenado a 6 anos de prisão. Como ele já cumpriu 1 ano e 9 meses, já está de bom tamanho. A acusação não vai recorrer. Mas a defesa disse que vai recorrer do valor que achou um valor muito alto para as condições do réu, né? Ela não falou assim: olha, a vida vale muito, mas as condições do réu não permitem que ele pague mais. Então ela acha que 10 mil está de bom tamanho, que se parcele para que o Márcio consiga efetuar o pagamento. Beleza? Bom, tá aí as informações do Tribunal do Júri dessa quinta-feira, na cidade de Ouro Fino, que culminou com a condenação do Márcio Favoretti de Souza a 6 anos de prisão. Se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações. Valeu, até a próxima. Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.